Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer o santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A declaração conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor é um convite que fala sobre a necessidade de adquirir o conhecimento revelado ao Senhor. Essa frase está registrada no livro do profeta Oséias e, ao que parece, faz parte de um tipo de cântico de arrependimento. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O versículo que nos diz do profeta Oséias fala-nos que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas é verdade que esse versículo está dentro de um texto de difícil interpretação. Bons expositores bíblicos se dividem quanto ao propósito dessa declaração, embora todos concordem que sua máxima é absolutamente verdadeira. Ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor deve ser um objetivo comum a todo crente verdadeiro. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A frase que nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, traduz uma declaração hebraica que enfatiza o esforço ou a dedicação de alguém em procurar a conhecer o Senhor. A palavra prossigamos, por exemplo, traduz um vocábulo que traz a ideia de perseguir. Por isso que algumas traduções, como a Nova Versão Internacional, traduzem essa frase assim: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando foi dito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, essa frase foi registrada pelo profeta Oséias, num período muito complicado da história do povo de Israel. Muitas pessoas estavam abraçando a apostasia e promovendo o culto a Baal. Ao invés de olharem para o Senhor como o soberano provedor, os israelitas estavam olhando para o falso Deus cananeu como a razão da fertilidade e prosperidade que desejavam. Enquanto os líderes religiosos de Israel não se mostravam motivados a combater a idolatria, a corte israelita também estava constantemente envolvida em corrupção e injustiça. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A palavra que definia bem todo aquele ambiente era imoralidade espiritual, social, etc. Foi nesse contexto que Deus levantou o profeta Oséias para denunciar a infidelidade de Israel, inclusive a própria vida familiar
do profeta Oséias serviu como uma analogia do relacionamento entre o Senhor, o marido bom, e Israel, a esposa infiel. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Enquanto o profeta Oséias profetizou sobre o juízo de Deus que inevitavelmente cairia sobre a nação por causa do pecado, isso se cumpriu por ocasião do exílio após a queda de Israel. Amém? Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como já foi dito. Os estudiosos adotam diferentes interpretações quanto ao texto em que essa declaração está inserida. Na verdade, praticamente todo o livro do profeta Oséias é considerado de difícil interpretação. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Alguns entendem que essa declaração é uma conclamação feita pelo próprio profeta com o objetivo de fazer com que o povo se voltasse novamente para o Senhor. Nesse sentido, a ideia era enfatizar a necessidade do arrependimento e conversão para que Deus pudesse responder com misericórdia e sarar as feridas da nação. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Já outros entendem que a declaração conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor não é apenas um convite do profeta Oséias, mas de todos os israelitas piedosos que resistiam no meio do restante do povo depravado. Como na primeira interpretação, o objetivo era proclamar que ainda havia esperança de cura se o povo impertinente abandonasse o seu pecado e de dedicar-se a conhecer mais e mais ao Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por fim, há também aqueles que entendem que essa declaração é um tipo de clamor de todo o povo diante dos anúncios do juízo iminente de Deus. O povo esboçou uma reação na tentativa de escapar do julgamento. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Os israelitas sabiam que o arrependimento podia trazer o favor de Deus para eles. Então, nesse sentido, é que surgiu o cântico de arrependimento. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. No que diz respeito ao livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O problema é que o arrependimento de Israel não foi genuíno. A atitude dos israelitas diante de Deus foi hipócrita e resultou em derrota. Então, embora o povo estivesse correto ao dizer conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, essas palavras foram apenas da boca para fora. A resposta irada do Senhor parece indicar que essa deva mesmo ser a melhor interpretação desse versículo. Amém? No que diz respeito no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 4 ao 11.
Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Devemos nos comprometer a conhecer ao Senhor. O exemplo de Israel deve servir de alerta a todos nós. O povo estava se deleitando com o seu pecado e pensava que podia enganar o Senhor com uma falsa aparência de piedade. Inclusive, a forma como o versículo bíblico é registrado parece demonstrar que o povo pensava que o favor de Deus, em resposta à fidelidade daqueles que se comprometem com Ele, era algo mecânico. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em outras palavras, o povo pensava que bastava uma demonstração de compromisso para que automaticamente Deus derramasse suas bênçãos. Por isso, logo após registrar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, o versículo completa: como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Isso significa que no entendimento do povo hipócrita, o favor do Senhor para com eles seria tão certo quanto o nascer do sol a cada dia, ou as chuvas da primavera. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas, em sua resposta, o Senhor também aplicou os fenômenos da natureza para falar da inconstância de Israel. Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. No que diz respeito no livro de profeta Oséias, capítulo 6, versículo 4. Infelizmente, Israel estava agindo com falsidade. O povo não buscou o Senhor verdadeiramente, em vez disso, mentiu para ele. No que diz respeito no livro do profeta Oséias, capítulo 7, versículo 10 ao 16. Amém? Tudo isso mostra que aquele povo estava preocupado mesmo. Era com o castigo pelo pecado e não com o pecado em si. Os israelitas não estavam arrependidos genuinamente, apenas queriam escapar do juízo de Deus. O povo queria as bênçãos do Senhor, não um compromisso sincero com Ele. Queria uma aliança com base em rituais mecânicos e não com base em lealdade e sinceridade. Amém? Os israelitas queriam felicidade e não santidade. Queria uma mudança das circunstâncias e não do caráter. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, que, diferentemente do comportamento superficial e inconstante dos israelitas do tempo do profeta Oséias, que nossos lábios possam declarar de forma sincera e comprometida as conhecidas palavras. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essas palavras falem em nossos corações. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.